que a gente aprendeu assim, de relevante, que vocês acham que vai ser legal? Pra mim, tudo foi da hora da aula passada. Mas a melhor parte foi o Typer. TypeScript. Typer. Legal. Algo a acrescentar ali, John? Não, mano, eu não consegui ver nada, né? Porque ainda não tô conseguindo pegar pra fazer alguma coisa, mas tá dando pra entender o basicão, tá ligado? Pra ir seguindo, digamos assim. Beleza. Como é que tá a sua disponibilidade? Assim? A gente podia pensar em pegar algum cursinho, alguma coisa, se achar legal. Mano, disponibilidade eu tenho assim, só da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, sabe? Entendi. Só que o foda tá pra ser tipo, pra começar, tá ligado? Uhum. Cara, quando eu tô aqui, né, tá estudando e tal, tá da hora, eu me sinto animado e tal. Mas fora daqui é muito difícil pra mim, tá ligado? Tá Tá sendo muito ligado. difícil. Eu vou Mas. procurar um curso pra te passar, pode ser? Você acha que isso te motiva de Isso, alguma forma? sim. Tudo bem. Semana que vem eu vou ver se eu começo a fazer academia, pra ver se eu Opa, consigo dormir melhor e tudo mais, e ver se eu. isso faz toda a diferença também. Tudo Sim, que eu demorei pra aprender. pra caralho. Tá vendo um filme aí já? Filme? Uma trilha sonora aí. Eu tô vendo a musiquinha do One Piece de fundo, bem baixinho. Mas tá bacana. Aí é God demais. Vou pausar pra não atrapalhar. Não, relaxa. Então, Beleza. Queria então começar a fazer parte das APIs. Não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, o que quer dizer, para que serve. essa é uma Sim, parte que eu não. nunca consegui. Eu acho que eu nunca peguei também a fundo, mas nunca consegui entender muito bem como é que funciona. Beleza. Então, assim, a API, eu não lembro a tradução desse acrônimo, mas não importa muito. Basicamente, um ponto de comunicação entre duas aplicações, né? Então, a aplicação pode ser diversas coisas, mas geralmente vocês vão ouvir esse termo onde o back-end, um back-end, não importa, expõe alguma informação, geralmente vindo de um banco de dados, e o front-end consome essa informação. Então, são esses os verbos, vamos dizer assim, que a gente usa. O front-end consumir uma API. A API é tipo. Seria como se fosse uma mensagem, sabe? Eu tô trocando mensagem com vocês no WhatsApp, por exemplo. Então, eu sou o back-end, o front-end, não importa. Eu que estou enviando a mensagem sou o back-end. A mensagem em si seria como se fosse a API. Então, é os dados que eu quero transferir para você. Eu estou escrevendo alguma coisa e eu quero que você leia aquilo que eu estou escrevendo. Quero te passar uma mensagem, quero te passar alguma ideia que eu tive. E você que está consumindo isso, que está lendo, é o front-end. Então, é a mesma coisa, a mesma lógica do que a gente quer fazer aqui. Tá? E aí, essa comunicação usa um protocolo, aí eu já não entendo tanto essa parte assim mais técnica, mas quando vocês estiverem pesquisando por isso, é essa palavra que vocês vão usar, protocolo HTTP. Então é Hypertext Transfer Protocol, algo assim, que é um protocolo que é basicamente um tipo de mensagem que a gente transmite, feito especificamente para transferência de dados, vamos dizer assim, textuais. Então, quando quando a gente estiver se comunicando entre um front-end e um back-end, a gente está usando o HTTP. E quando a gente acessa sites, por exemplo, não importa se você acessar aqui o Twitter, esse HTTPS que aparece na frente, aqui não está, é basicamente isso. É o HTTP com o S é de security, de seguro. É uma camada de segurança a mais que tem em cima do HTTP, que é uma criptografia que tem. Então, quando eu acesso um site, na verdade eu também estou me comunicando com ele. O meu front-end seria o meu Chrome, minha aplicação, meu navegador, e o meu back-end é o site do Twitter. E qual que é a informação que o Twitter está expondo para mim? O que, que eu estou consumindo? O próprio site em si. Então, isso aqui já é uma chamada HTTP que a gente fala. Tá? Então, quando eu acesso um site, toda vez que eu acesso um site, eu estou consumindo uma API, por assim dizer. Só que nem sempre a gente quer usar a API para transferir
coisas tão complexas, assim como nesse site aqui, ele me trouxe um monte de arquivo HTTP, um monte de arquivo HTML, um monte de arquivo CSS, um monte de arquivo JavaScript. Às vezes eu quero usar simplesmente para transferir um dado mais cru, que é o caso do JSON. Né? Então, como é que eu faço para o meu back-end, né, aquele gráfico que a gente fez, eu não lembro onde é que tá, acho que está no FigJam, não, está no ScaleDraw. Será que ele está lá ainda? Acho que eu perdi, né? Então, como é que eu faço para o meu... provavelmente tá lá. aqui, ó. O meu front-end chegar Vini? nos dados do meu banco de dados. Quando o João estava fazendo ali, vocês viram que o banco de dados ele tem credenciais, você não consegue ler os dados do banco de dados sem ter o usuário e senha. E como eu falei, acho que foi na primeira ou na segunda aula, não é uma boa ideia deixar dados importantes de segurança salvos no seu front-end, porque isso quer dizer que quem tiver acessando o navegador vai conseguir também acessar essas credenciais. Então a gente deixa esses dados salvos no nosso back-end, porque daí, quando o front-end estiver se comunicando com o back-end, ele não vai conseguir ver essas informações, porque o front-end só vai ver o que o back-end vai expor. Tá? Então, a mesma coisa das mensagens, né? Vocês não conseguem ler os meus pensamentos, vocês só conseguem saber as coisas que eu falo. Então, se o back-end não falou para o front-end, essa informação não chega aqui. Então, como é que o front-end faz para ler os dados que estão salvos no banco de dados, sendo que ele não tem as credenciais? A gente cria uma interface para ficar no meio do caminho dessa comunicação. Então, que no caso é o back-end. Então, mais ou menos isso. Essa é a ideia. Basicamente, comunicar duas aplicações. Tem o banco de dados e eu quero acessar os dados dele do meu front-end. Aí, deixa eu abrir qualquer coisa aqui. Acho que eu tenho alguma coisa interessante aqui para ver. Deixa eu ver. Ups. Porque eu vou usar o nosso Paraguay Backend. Isso, pode ser. Tem um abrir no Chrome, um abrir no VS Code aqui, não? Vem já? Mais ou menos aí. Tem. Show. Ué, Vince, do nada. Apareceu. Opa. Salve. Ô, mano. Oi. Tudo bem, mano? Bem-vindo. Tudo. Eu tava ouvindo um pouquinho da aula pelo Discord do João. Ah, tá no Discord ainda? Caramba. Tá. Vou sair lá. Putz. Legal. Então, me corrija se eu estiver errado. Mas beleza. Tá, pra ficar fresco na memória, eu vou começar outro projetinho, tá? Então, não me lembro, nem eu me lembro de todos os passos. Mas vamos lá. Então, eu vou criar um projeto, vou criar uma pasta. Então, mkdir, aí comandos Linux, tá? Não vai imitar o caso. Eu vou Essa chamar parada ele... que você faz com o Linux pra ficar tão fácil assim, é só com o Windows 11 ou no 10 vai fazer isso também? No 10 dá também. O E é terminal, fácil de fazer? é só você instalar o terminal pela loja do Windows Store. Aí tem o Windows Terminal, que chama. Ah tá, mas no caso você não tá pegando o Linux direto, né? Você não tem um Linux na sua máquina. Ah, tem o Linux. Então, aí você também instala na loja do Windows, que tá. tem o Ubuntu, que é uma das distros do Linux. Não precisa ser o Ubuntu, pode ser qualquer um, mas eu uso o Ubuntu. Aham. Ubuntu, cadê? Deixa eu pesquisar. Isso, e aí você instala. Antes você tem que habilitar algumas coisas no seu sistema, mas é só dar tipo um comando no terminal, copiar e colar, tá ligado? Dá uma olhada nisso aí depois. Aham. É tipo uma máquina virtual, só que você só vai Sim. ter acesso ao terminal. Show de bola. Ah, beleza. E aí você configura o terminal para abrir Pro padrão. o padrão. Isso. Tá, vou fazer uma pastinha, vou chamar de back-end. Ela já apareceu aqui, ó. Na verdade não era aqui que eu queria fazer, não. Eu queria fazer um pouquinho acima. Aqui, eu vou abrir ela. Beleza. Aí, então tem uma pasta vazia, eu vou começar a usar os comandos lá que a gente usou na semana passada. Primeiro eu preciso iniciar um projeto Node, então npm init-y. Beleza? Começou aqui já o meu projeto, tirar esse script. Eu preciso instalar o meu TypeScript como dependência de desenvolvimento, que quer dizer que quando esse código for compilado para JavaScript, eu não preciso incluir os pacotes de TypeScript lá dentro.
Porque o código já foi compilado, o TypeScript serve só em tempo de. Serve só para desenvolvimento. A gente precisa do TSX, né? Que é o responsável por ler os arquivos TypeScript e executar eles. E não me lembro mais que a gente precisa. Deixa eu abrir aqui o Paraguai. Paraguaio backend. No readme aqui, né? Tava fazendo os testes. TSX-D. E é só configurar o script agora. TSX, watch me test. Então, quando eu quiser entrar em modo de desenvolvimento, eu vou usar isso aqui, TSX, modo watch, e o nome do arquivo que eu quero assistir. Assim. Então ele vai estar na pastinha source e ele vai se chamar main.test. Beleza. Aí eu vou colocar aqui um console log hello world. Worlds. Beleza. Então vamos dar npm run dev. Beleza. Não achei que fosse funcionar tão fácil. E toda vez que a gente muda, ele já atualiza aqui. Lembram mais ou menos desse espaço? Para que serve cada coisa? O que é o package JSON? O que são os comandos que a gente usou? Mais ou menos. Tem que pegar a aula da última aula passada. Alguém se arrisca a tentar dar uma explicada? A gente fez Eu confio no Gé. 3 comandos aqui. Eu confio do Gé. Não, louco. Eu queria ouvir já falar agora. Então, vai lá. Não lembra? Não, eu lembro de alguma coisa, eu preciso puxar. Peraí, que eu leio muita coisa, eu vejo muita coisa da semana. Peraí. npm init-y. Aí eu sei que a versão é quando a gente mexe no código, né? Por exemplo, a gente vê a nossa versão é essa daí, 1.0. Aí se eu passo para outra pessoa, a pessoa mexe ali na versão. Isso. A descrição. Bom. Assim, não precisa explicar o pacote necessariamente, desculpa. Mas só esses comandinhos que a gente deu, sabe? O npm init-y foi. Assim, é para iniciar a biblioteca dele, uma coisa. Isso, iniciar um projeto com o Node, que é o sisteminha que lê o nosso código do JavaScript. Quando a gente quer instalar uma dependência, a gente npm install e escreve o que a gente quer instalar. Então, no caso, o TypeScript. E o "-d", igual eu estava explicando, quer dizer que eu não quero que quando eu for transformar isso aqui em código de produção, quando a gente fala fazer um deploy, eu vou colocar esse código para que os usuários possam acessar, eu não quero incluir nele os arquivos do TypeScript, porque eu não preciso deles, porque o navegador não entende TypeScript. Então, quando eu estou fazendo o meu código, desenvolvendo, aí eu preciso do TypeScript, que é o dev dependencies. Agora, quando eu tiver com esse código no ar, deployado, não sei dizer assim, aí a gente não precisa mais. E o TSX também serve só para desenvolvimento, que é a parada que vai ler o nosso código TypeScript, porque o Node não entende TypeScript, e vai executar ele para a gente em tempo real. Então, toda vez que eu fizer uma alteração aqui, ele vai captar essa alteração. E esse aqui é um script que a gente fez para iniciar o módulo de desenvolvimento. Eu acabei te cortando, desculpa. Mas... beleza, tá, a gente está aqui com o mesmo estado que a gente estava, ou algo parecido que a gente estava antes. Agora, eu preciso de outros pacotes que vão ajudar a gente a fazer aquele esquema que eu falei, de expor uma aplicação na internet. O que eu vou instalar chama Fastify. Então, né, como é que eu sei o nome dele? Você pode vir aqui no npm. Então, ele vai estar aqui, no site que a gente tinha visto. E você também não precisa decorar o nome dos pacotes, não precisa decorando o que ele faz. Então, tipo, eu quero fazer um servidor em Node. Aí vão ter vários, né, que fazem isso. Eu quero fazer um servidor HTTP, né, a gente fala. Então, beleza. Ó, meu Fastify está instalado. Como é que funciona o Fastify? Também não se apeguem muito a essa parte, porque é uma parte bem de início de projeto. É uma coisa que você faz só uma vez e depois você provavelmente não vai fazer mais. Então, quando eu quero usar dados de um pacote que eu instalei, eu uso um import. Ou quando eu quero importar dados de outro arquivo.
Vou importar o Fastify do pacote chamado Fastify. Aqui eu posso pôr o nome que eu quiser. Posso pôr em maiúsculo, que eu acho que é o padrão. Posso colocar qualquer coisa. Isso é o que a gente chama de uma exportação não nomeada. Quer dizer que eu posso dar o nome que eu quiser. Como é que isso funciona? Vou criar aqui um arquivo, que vai ser o, sei lá, test.test. E aí vamos dizer que eu tenho uma função aqui, soma, que é o que eu sempre uso. Ele recebe um número, N1, que vai ser um tipo number, e ele vai retornar um number. Return N1 mais N2. Né? Eu quero exportar essa função, como é que eu faço? Posso colocar um export aqui na frente. O que isso quer dizer? Que agora eu posso vir aqui em outros arquivos e importar dados, importar funções e código desse arquivo aqui. Então, teste, tá aqui, não precisa colocar o .ts. E aqui dentro, agora, vai aparecer soma. Né? Se eu tirar o export, não vai mais aparecer. Quer dizer que essa função só pode ser usada dentro desse arquivo. Né? Isso serve para qualquer coisa. Se você quiser fazer uma constante, ou chamar ela aqui de, sei lá, nome das tabelas. Tabelas. E aí vai ter a tabela de usuários. E eu vou chamar ela de users, por exemplo. Users, eu não sei mais escrever. Mesma coisa, ela não vai aparecer aqui, mas se eu quiser, eu posso colocar o export na frente. Tá aparecendo aqui. Isso é um export, uma exportação nomeada, quando eu faço dessa forma. Porque o nome da variável que eu estou usando aqui é o mesmo que eu coloquei aqui. Se eu colocar aqui, export function soma, mesma coisa. Tá vendo? Ela aparece aqui. Agora, se eu quiser fazer um export não nomeado, eu uso export default. E aí eu posso colocar qualquer outra coisa. Então eu posso colocar o próprio nome das tabelas. Vamos dizer que eu estou exportando isso aqui, que é a exportação padrão desse arquivo. Então, ou quero exportar outra coisa, quero fazer uma função. Function, seria algo assim. Aí poderia ser igualzinho a função soma. Isso aqui é uma função anônima, igual a gente falou na última aula, que é uma função que ela não tem nome. Né? Eu posso dar um nome para ela se eu quiser, soma. Não, o default não permite, mas eu poderia dar um nome para ela assim. E aí, para importar isso, eu faria assim. Né? Porque como isso aqui é anônimo, ou seja, não tem nome, eu posso dar o nome que eu quiser. Então, esse teste aqui se refere a essa função aqui. Tanto que se eu for executar ele vai aparecer. Ó. Teste. Ó, teste é uma função, tá escrito aqui, ó, que recebe um número, outro número e retorna um número. Porque é exatamente o que eu declarei aqui. Se eu dissesse que ele retorna um booleano, ele ia atualizar lá. Retorna um booleano. Beleza. Deu pra ver. É isso. Me interrompam, tá? Desculpa que eu não planejei o suficiente, vamos dizer assim. Mano. Tá indo. Beleza. Esse Fastify é a exportação padrão do meu pacote Fastify, né, da biblioteca que eu instalei. E o que ele importa pra gente? Esse Fastify, que eu dei o nome aqui, que poderia ser qualquer coisa, é uma função que me retorna uma entidade, vamos dizer assim, que seria me retorna um controlador, para que eu possa manipular o meu servidor que eu estou criando. Então, eu vou chamar ele de app, por exemplo. E eu vou dizer que ele é Fastify e a gente pode executar ele assim. Então, agora eu tenho coisas aqui dentro do meu app que eu posso chamar. São métodos que a gente fala. Aí entra aqueles objetos lá. Então, quando a gente usa o ponto, a gente quer acessar alguma coisa que está dentro desse valor aqui. E o método que eu quero acessar é o listen. O listen, a gente vai definir qual porta eu quero expor do meu computador para que eu possa acessar essas informações. Né? Então, quando a gente está, igual eu falei, quando a gente está acessando um site, a gente também está se comunicando ali via uma espécie de API, que é o protocolo HTTP. Por padrão, a porta de um servidor que a gente está expondo é a porta 80. Por isso que quando eu abro aqui o Twitter, por exemplo, não aparece nada aqui.
Agora, se eu colocar 2 pontos e quiser acessar alguma outra coisa, alguma outra porta, eu vou poder acessar. Eu poderia também colocar 80 aqui, que é o padrão. Mas não precisa, porque 80 é o padrão. Então, o navegador já entende isso. O que é uma porta? Na Uma porta... verdade, eu acho que não foi porque é HTTPS, né? HTTPS é 4 uma coisa, né? O HTTP é com 80 só. O HTTPS é outra. Tá, enfim, existem portas padrões que são É, definidas pelo navegador. E a gente não precisa se preocupar muito com isso. A porta é como se fosse um caminho de entrada para o seu computador, né? Então, quando a gente salva o nosso site na internet, ou o nosso banco de dados, ou a nossa API, né, o nosso back-end, a gente está colocando aquele código num computador, como eu tinha falado, e para acessar os dados desse computador, existem caminhos específicos ali, são realmente portas, quase que literalmente. Então, quando você está entrando numa casa, você pode entrar pela porta da frente, você pode entrar pelo quintal, você pode entrar pela porta da cozinha, sei lá. Um computador tem portas, entre aspas, infinitas, assim. E existem algumas portas padrões que a gente define para alguns tipos de comunicação. Então, quando a gente está se comunicando expondo o site, geralmente é a porta 80, mas se for outro protocolo, aparentemente é outra, não sabia. Se a gente estiver expondo um banco de dados, geralmente é a porta 3306, né? é 3306 para banco de dados. Isso. Então, assim, esse é só um consenso da comunidade, não é obrigatório. Então, quando eu quero expor uma porta, eu posso colocar qualquer porta aqui que eu quiser. É óbvio que algumas portas já estão ocupadas pelo meu computador. Por exemplo, o Bluetooth, ele usa uma porta do meu computador. Os aparelhos do Bluetooth precisam de uma forma de se comunicar com o meu computador. E aí, para isso, eles usam outro tipo de protocolo, que não é o HTTP. Aí, sei lá, quando eu estou jogando algum jogo, e eu estou jogando um jogo online, ele também está usando portas no meu computador para se comunicar. Por isso que às vezes pode dar problema de firewall. O firewall é uma defesa do meu computador que não permite que outros, vamos dizer, agentes externos se comuniquem com o meu computador. Se eu levanto um firewall bloqueando uma porta específica, todo mundo que quiser acessar aquela porta que eu bloqueei não vai conseguir entrar. Seria como se eu tivesse trancado aquela porta. Então agora você não pode mais entrar no meu computador através disso. Então, vou colocar aqui a porta que eu quero expor, que não importa. Porta. Então não importa muito qual que é. Quando a gente está desenvolvendo front-end, por padrão ele abre a 3000. Por back-end, geralmente a gente usa 3333 para desenvolvimento local. Quando a gente vai colocar no servidor, a gente pode usar a porta 80 também, por padrão. Tá, quando você está se comunicando HTTP, o padrão é 80 e para HTTPS o padrão é 443. Isso. Beleza. Tá, expus aqui a minha porta 3333. O que isso quer dizer? Eu posso abrir o meu navegador e abrir o 3333. Não aconteceu nada, porque eu não defini o que essa rota faz. O que é localhost? Localhost é o meu IP, né, ou seja, o IP do meu computador. Quando eu estou na internet, o meu computador tem um IP, que é um código único que os navegadores, os sites vão poder usar para descobrir que aquele acesso está vindo de mim. Então, isso pode ser usado para diversas coisas, né? Então, eu posso colocar aqui my IP address, alguma coisa assim. E aí vai aparecer aqui o meu endereço IP na internet, tá? E aí isso aqui você pode mudar depois de boa, manualmente. Então, para cada canal de comunicação, o meu computador tem um identificador. Seria como se eu estivesse dando um nome para ele, né? Então, sei lá, como se eu estivesse, sei lá, num condomínio e cada apartamento tem a sua porta. Então, o meu computador é, sei lá, o quarto 201, não sei. O computador do amiguinho é o 202. Não pode ter duas pessoas ocupando o mesmo quarto. Quando eu estou me comunicando dentro da minha máquina, que daí é outro canal de comunicação, aí eu sinceramente também nem entendo tanto assim, então estou só tentando dar uma geral. Aí a gente tem outros IPs, né? Então, quando a gente está jogando, se eu ligar, por exemplo, o PC da Isa ali, eu posso jogar algum jogo com ela que são os jogos de LAN, de rede local. Se a gente está conectado no mesmo Wi-Fi, a gente consegue jogar junto. Então, por exemplo, eu acho que o Minecraft dá para jogar assim, o
Roblox, tinha outro que a gente usava a rede. Sim. Como- O que a gente fazia pra jogar Minecraft, como que chamava? O Radmin. O que ele Radmin. fazia? Porque, tipo assim, você tem uma rede local em que todos os PCs da mesma rede se comunicam por padrão. Se você abrir o terminal, acho que do Linux é ifconfig. Se escrever ifconfig, vai aparecer qual que é o IP da sua máquina e o IP do seu roteador que está distribuindo. Ifconfig. Isso. É separado. Acho que é assim. Não é não. Era até certeza que é ifconfig, tenho quase certeza que era. Mas enfim, do Windows é ipconfig mesmo. Ele vai ter, sua máquina vai ter um IP, e esse IP é o identificador da sua máquina, tipo, literalmente o que sua máquina simboliza para você. Então, o que simboliza para sua rede. No caso, ali, ó, endereço IPv4, 192.168.0.105. Esse é o IP localizador da máquina do Vini. O gateway padrão 92.168.0.1 é o identificador do roteador. Então, se você quer acessar o roteador, você entra nesse IP, aí você vai conseguir acessar o roteador, e esse roteador vai distribuir a rede dependendo da configuração dele. Ele pode variar entre, tipo, 255 redes, aí tipo, você pode mudar a sua rede através da máscara de subrede, você vai definir uma quantidade máxima de computadores a ser conectado nessa rede, e isso aí vai variar, não importa agora, acho que tanto assim. Mas enfim, o que o Radmin fazia quando ele jogava Minecraft remoto? Como o Minecraft a gente jogava pirata, a gente não tinha um servidor pra gente poder acessar através do IP externo nosso. Não tinha isso, porque a gente usava pirata, era só na nossa máquina. Com o Radmin, a gente criava meio que uma VPN. O que essa VPN faz? É Virtual Private Network. O que significa VPN? O que isso significa? Ou seja, vai criar uma rede privada virtual. Ou seja, vai criar uma rede local, só que em nuvem. Entendeu? Vai pegar eu não sei exatamente como que funciona o Radmin, por isso que é meio perigoso até ficar usando. Mas quando você cria uma VPN, você cria uma rede em nuvem, quando você acessa ela e todo mundo fica na mesma rede, só que fora de casa, vamos dizer assim, fora, sem estar na sua própria casa. Então, quando a gente acessava pelo Radmin, todo mundo virava a mesma rede ali. Então todo mundo, meu PC se comunicava com o do Vini, que se comunicava com o do Lee, que se comunicava com o do Gé, sem problema nenhum, porque teoricamente estava todo mundo na mesma rede. Só que estava todo mundo na rede lá do Afeganistão, por exemplo, sabe? Então, e a gente conseguia jogar localmente, só que estando numa VPN. E é basicamente isso que... Eu não lembro como que a gente chegou nesse assunto de redes. A localhost, ele é basicamente o IP local da tua máquina e simplesmente na sua máquina. Quando você acessa o localhost, você acessa o IP 127.0.0 e 1, se eu não me engano. É a mesma coisa, é só um host local, né? Uma tradução. Tipo, se você acessar o IP 127.0.0.1, ele vai ser o IP da tua máquina privado e vai dar na mesma, no caso. Aí vai dar no mesmo resultado. Então, tipo... É o IP da sua máquina, da sua interface de rede, vamos dizer assim. Não exatamente da sua máquina, da sua interface de rede. Se o seu PC tem uma placa Wi-Fi, ele vai ter um localhost. Se tiver uma entrada de Ethernet, vai ter um localhost. Se tiver um Bluetooth, vai ter um localhost. Se tiver uma outra entrada, uma VPN, vai ter um localhost para essa VPN. Então, tipo assim, você está falando, tá, eu quero acessar o endereço web, só que você não tem um endereço web para acessar. Então você vai acessar o próprio endereço web, que é o seu próprio localhost nesse caso. E aí você vai conseguir fazer todos os testes que você quer. Quando você quer acessar um banco de dados, você normalmente cria ele também no localhost na porta 3303. E aí você consegue conectar da sua máquina até a sua máquina através do mesmo IP, entendeu? Como se fosse simulando um acesso externo. Eu acho que é isso. Show. Perfeito. Muita Claro. coisa, gente. Desculpa. Já li. Oi? E aí? Tava mudado por causa do cachorro. Deu pra entender? Basicamente? É só o basicão de redes aqui. Deu, é como uma metralhadora. Desculpa. Não, Mas Interrompa, por favor, tá? Porque se quiser mudar a abordagem... Essa parte, assim, sinceramente não é essencial. Vocês entenderem, é só pra gente ter conteúdo hoje. só pra não ficar, sei lá, um mistério na mente de Vago, vocês, né? sabe? Que porra é essa aqui, localhost 33, que site é esse? Sabe? Não é um site, eu tô acessando dados do meu próprio computador aqui dentro. Então, se você colocar isso aqui
aí no seu navegador você não vai ver a mesma coisa que eu estou vendo aqui, porque isso aqui está acontecendo só dentro do meu PC. Tá? E aí para usar isso aqui eu posso usar qualquer agente, não precisa ser o Chrome, obviamente, pode ser outro navegador. Tem até aplicativos que vão, softwares, né, que vão ajudar a gente a simular outros comportamentos, que eu já vou mostrar para vocês. Mas é só para chegar nesse assunto, sabe? Tudo bem? Não se apeguem muito a isso, se vocês não entenderem, tá tudo bem. Não, tudo tranquilo. Eu depois só quero fazer uma pergunta de amadorzão iniciante. Pode Tipo fazer. assim, Faz já. Não, é bem bobo mesmo. Por exemplo, assim, você vê, por exemplo, as pessoas programando já estão em empresa, assim, tipo, algum vídeo de alguém falando tal coisa, do ladinho ali onde tava ali, tem o Node, tem o Pack.json ali e tal. Cara, isso aí tá imenso, tá cheio de coisinha do lado. E eu sempre me pergunto, me questiono, tipo, caralho, será que eu vou ter que aprender um por um? O que é, entendeu? É uma coisa que me deixa, não assustado, mas... Intrigado. Quando eu for entrar, assim, de back-end eu sinceramente não vou saber dar os detalhes, mas quando a gente for entrar no front, realmente vai gerar muitos arquivos, e aí eu vou explicando um por um, tipo, para que serve. Geralmente aqui fora, com exceção do source, são os arquivos de configuração do meu site, do que eu estiver desenvolvendo, da minha aplicação. E dentro de source são os arquivos em si, então, tipo, um componente, tipo um botãozinho, sabe? Uma coisa assim, um cabeçalho, a minha fonte, os estilos da minha página, o CSS, a gente deixa dentro de source para separar. Vai estar tudo bem mapeado, imagina, porque vai ter um main, que vai ser o principal, e o main vai chamar um, aí vai chamar outro, que vai chamar outro, e vai estar conseguindo ser mapeado. Existem padrões, né? Mas nem todo mundo segue esses padrões, então é legal saber se virar, sabe? Basicamente isso que você tá ensinando pra gente, Vini, você não usa no seu trampo. Não, eu não sou back-end, então eu dei uma estudada aqui só para conseguir fazer o básico, tá ligado? Tipo, tudo isso aí que você tá explicando pra gente foi do estudo que você teve desse tempo que a gente... Exato. Demorou. Então, quando chegar no front, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou saber ter um pouco mais de desenvoltura, sabe? Na última aula... Pra mim, você já tá sabendo pra caralho de bem. Pô. Tipo, na última aula tava mais tranquilo, porque as coisas de NPM é dia a dia, sabe? Que é da igual- hora, já achei interessante, porque eu gostei bastante, ele é bem da hora. Tipo, por exemplo, esse Linux aí, a gente vai precisar usar ele no dia a dia profissional? Ou Não. ele é... Então, não precisa. Mas depende, né? Se você for trabalhar em alguns lugares, eles vão te mandar PC. E aí o PC pode ser um Mac, pode ser um Linux, pode ser um Windows. Você vai ter que usar o que tiver. Eu gosto, para mim o ponto principal de usar o Linux é que quando a gente está trabalhando com Windows, ele tem umas chaticezinhas assim, porque toda modificação de arquivo que você quer fazer, ele vai fazer um monte de validação, um monte de coisa assim. O Linux ele já é mais a Deus dará, faz o que você quiser, não tô nem aí, tá ligado? Então, assim, isso na prática deixa as coisas muito mais lentas, porque quando a gente está instalando pacotes NPM, ele vai baixando essa pasta Node Modules, e eu baixei 2 coisas, e ela já está gigantesca, e ela só fica maior e maior e maior. Então a gente está lidando com muitos arquivos aqui, gigas e gigas de arquivo, sabe? Quando você baixa um projeto, você acabou de entrar numa empresa, você baixa um projeto, quando você instalar o Node Modules, vai vir um monte de coisa. Tanto que essa pasta não é para você ficar movendo para lá e para cá, igual eu falei, todas as informações importantes estão aqui no package lock e no package. Essa pasta que você não precisa dela, ela é descartável. Então o Windows deixa isso muito lento. Então, só para isso que eu uso o Linux, mas nada impede de você começar usando o Windows, sabe? Isso aqui também é facinho de instalar, sabe? Tipo, é você dar um código no seu terminal e ir lá na loja, igual eu falei, é literalmente você ir lá na loja e baixar o Linux. O Itaú, ele é contra Linux justamente porque ele é muito foda-se, sabe? E com o Windows você consegue limitar muito mais o usuário. Então, tipo, pô, não consigo fazer nada. Tipo, tem um cara lá que trabalha na minha squad que ele chora pro Linux há muito tempo. Mas, tipo, não pode dar Linux pra ele, porque se der um Linux na mão do cara, o cara invade o Itaú, de dentro do Itaú, tá ligado? Então os caras bloqueiam tudo, eles têm muito mais facilidade de bloquear pelo Linux, pelo Windows. Então... Você pode também ter um Linux instalado, né? Aqui Sim. eu uso como se fosse igual o Vince falou, uma virtual machine. Mas você pode instalar um Linux num pendrive e sobrescrever, ou fazer um dual boot, né? Ter os 2 sistemas instalados. Sim. Para mim, esse é o setup ideal, porque eu que desenvolvo front, eu geralmente vou testar no navegador. E o navegador é um ambiente estável. Se você baixar o Chrome no Linux, baixar o Chrome no Mac, ele vai funcionar igual. Pelo menos é o que a gente espera. Então, para mim, não importa. Eu não preciso ter um Linux instalado no PC.
Eu só uso o terminal do Linux. Mas como esse é meu PC pessoal e eu quero, sei lá, jogar Hearthstone, então eu não vou instalar o Linux aqui. Porque não roda, né? Mas você não precisa, sabe? No final vai depender da empresa, o que ela exigir de você. Você trabalha com Mac, né, no Aventuras. No Venturas eu uso Mac. Eles me deram Mac, eu nunca tinha mexido. E aí fui aprendendo, mas... Tá de boa? Tá o desenvolvimento da aprendizado, hein? De boa, de boa. É que eu uso os meus periféricos, né? Então isso já facilita muito. Eu plugo ali e eu uso o meu mouse muito claro. Mas os comandos são um pouco diferentes, né? O terminal é igual, mas algumas coisas são diferentes. Quer mais? Perguntas? Segue o jogo. E a questão do sistema operacional também, se estiver usando emuladores, né? Você pode usar literalmente uma virtual machine. Você baixa aqui o VirtualBox, alguma coisa assim, você emula. Não nesse sentido, mas eu falo, tipo, se está desenvolvendo com Android. Também. O Também é um Android VirtualBox. Studio, ele performa melhor no Linux. Então, tipo, se você vai desenvolver com Android, tem uma performance melhor do emulador, na hora de compilar os aplicativos, essas coisas, no Linux do que no Windows. Show. Perguntas, gente? E já? Segue o baile. Tá bom. Então, beleza. Instalamos aqui o FastFi e estou expondo a porta 3333 no meu computador. Quer dizer que qualquer um que estiver na minha rede e tiver o meu IP, que é aquele lá que a gente viu no terminal, vai poder acessar. Através do meu IP, não através de localhost. Localhost é o meu PC local. Show. Quando eu acesso esse endereço, eu estou, na verdade, fazendo uma requisição HTTP para a rota barra, que a gente fala, que seria a rota padrão. Então, quando eu estou acessando o site, eu tenho barra, sei lá, categorias, barra, sei lá, roupas, barra, masculino. Então, são rotas. Uma página, dentro da outra página, dentro da outra página. Quando eu estou no padrão, na raiz, né, eu estou acessando o endereço barra. Então, eu quero mudar o comportamento desse endereço. Por padrão, ele está dando essa mensagem de erro. Isso é uma coisa do FastFi. Ele que definiu isso aqui. Né? Lembrando que a minha aplicação está rodando em tempo real aqui. Se eu abrir o terminal, tá aqui, ó. Aqui não tem nenhuma mensagem, mas eu posso colocar aqui para toda vez que ele rodar, ele falar, tipo, sei lá, server running. Só para não ficar preocupado. Ó, tá aqui, ó. Então, tá rodando. Eu sei que tá rodando. Aí eu posso usar esse app para configurar uma rota. App, ponto. O método que eu quero usar, e aí entram os métodos HTTP. Então, quando eu estou me comunicando, existem formas de eu querer acessar essa rota específica. Então, dentro dessa rota, eu teria divisões de ações que eu posso realizar nessa rota. Então, o padrão, o navegador usa o método GET. Então, é um método que a gente usa para trazer informações. Então, eu estou acessando o Twitter, o site que eu quiser, e eu quero trazer essas informações. É o método padrão. Então, no navegador, eu vou conseguir sempre usar o método GET. Mas existem outros métodos para outros tipos de transferência de dado. Por exemplo, como é que eu faço para registrar um usuário? Aí eu não estou usando o método GET, porque eu não estou querendo só consultar informações. Eu estou querendo inserir informações. E aí, para isso, a gente tem o método POST. Ele vai estar aqui. Tá? Então eu quero criar um novo dado, aí eu uso post. Se eu quiser atualizar esse usuário, o usuário for lá e mudou o nome dele, por exemplo. Então eu não estou criando um novo registro, eu estou só atualizando. Aí eu uso patch. Eu quero excluir um usuário, eu quero excluir um post. Aí tem um delete. E aí são os verbos. Dependendo do que eu quero fazer, eu vou usar palavrinhas diferentes, palavras-chave diferentes. Para que isso importa? Quando eu uso get, eu não consigo mandar. Eu consigo, mas se eu usar umas gambiarras ali. Mas via de regra, você não deve mandar dados para o back-end. Quando eu estou fazendo get, eu estou só mandando. Ó, eu quero o que tiver nesse caminho aqui. E o que ele tiver lá, ele vai me trazer. Quando eu estou mandando um post, aí eu já mando. Não só o back-end vai me trazer um JSON, mas eu vou mandar um JSON para o back-end. Então é uma conversa de via dupla. Vamos dizer assim, eu não estou só escutando o que o meu back-end está me mandando. Tá? Enfim, como a gente quer só uma rota de consulta, a gente vai usar um GET. Eu vou chamar uma função
e eu vou escrever a rota que eu quero. Eu quero a rota padrão, que é barra. E aqui eu vou passar uma função anônima. Então, function, né? Função anônima, de novo. Eu poderia fazer assim, get rota padrão. Né? E aí fazer assim e passar aqui dentro. Mas eu vou fazer uma função anônima, que é só fazer assim. Aí eu não preciso dar um nome para ela. Então, show. E aqui dentro eu vou receber 2 parâmetros. Né? Essa função já vem com 2 parâmetros embutidos nela. Um é o response. Restify tinha mudado a nomenclatura, se não me engano. Não importa porque é nomeado. Né? Uhum. Perdão, é o contrário. Request. Response. Tá bom. E aí eu vou dar um parênteses, né? Na verdade eu não preciso fazer isso, eu esqueci. O Fastify é só eu retornar. Então, eu vou ignorar os últimos 5 segundos. Eu esqueci que eu tô pensando em outro pacote. Eu vou retornar o que eu quero que apareça aqui. Então eu vou retornar, por exemplo, um texto. Oi. Eu vou recarregar essa página. Oi. Show. Tá feita a minha API. Sabe? Agora eu posso entrar no meu front-end com esse link e consumir qualquer coisa que o meu back-end estiver expondo aqui para mim. No caso, é só um texto. Oi. Mas eu posso também retornar um JSON. Então vamos dizer que eu quero retornar um usuário. Aí eu posso colocar o ID dele, o nome dele e, sei lá, o e-mail dele. Coisa assim. Então e beleza. E agora ele está retornando um JSON. Então quando eu estiver usando isso aqui no meu front-end, ele vai se tornar um objeto que eu vou poder interagir com ele. Então, essa é a rota padrão, né? Se eu vier aqui e escrever outra coisa, não vai ter nada. Olha, ele tá aqui, ó, not found. 404, né? A gente pode falar um pouco de status HTTPs. Quando a gente está se comunicando com um HTTP, ele vai sempre retornar um status para a gente para informar o que aconteceu quando você tentou acessar aquela rota. Então, quando eu tentei acessar essa rota, ele me retornou o status 404. O que quer dizer? Não existe. Né? E aí tem, assim, não importa muito, tá? Mas vamos ver aqui. Geralmente os status que começam com 2 é sucesso. Então 202 é porque deu certo a alteração que você queria fazer. Ou 201, enfim, tanto faz. 200 começa... é o mais ok tudo. 200 ok, né? Que é o mais padrão. 200 é porque deu certo. Então fui tentar acessar o Twitter. Consegui acessar, ele me retorna tudo que ele queria, 200, status 200. É só um código para dizer que tá tudo bem. Você consegue abrir ele pelo console para ver ele mandando 200? Acho que sim. Nossa, eu abri, tá cheio do nada. Selecionar. Aí aqui tem as ferramentas de desenvolvedor do Chrome. Então aqui ele aparece tudo que está acontecendo em tempo real. Aí, ó, status 200, olha, nome. Ó, vou recarregar. Ó, tá vendo? Um monte de 200 aqui. Então quer dizer que tudo isso aqui foi várias comunicações diferentes que ele fez que deu certo. Aqui é o profile. Provavelmente ele tentou pegar o meu, sei lá, minha foto de perfil, não importa, os dados do meu usuário. Em algum desses aqui, ele pegou um arquivo HTML e retornou para mim. Ou arquivos de JavaScript. Tem um TypeScript ali, não é? Tudo JavaScript. Não, é que tipo, tava o TypeScript, como a coluna type tava com escrito script, entendeu? Ah, tá. É que você tirou. Aí, ó. Ah, tá, beleza. Show. Então, enfim, são dados que estão sendo trafegados entre o meu front-end e o meu back-end. JPEG, foto e tudo mais. Imagens, tudo isso que eu estiver consumindo no meu back-end, eles vão estar salvos em algum lugar, pode ser num site, numa AWS da vida. Então, vou usar a minha AWS para salvar a foto de perfil do usuário. E aí fica salvo lá, você pode consumir pelo seu front. Enfim, esse aqui é o basiquinho. Então, existe uma comunicação entre o nosso front e o nosso back. Pensando se a gente vai ter tempo. Foda-se. Beleza, a gente já instalou o Fastify e a gente já consegue criar uma interface de comunicação entre eles. Agora eu vou instalar outro pacote
parte não, npm install, que chama Nex. Então, o Nex ele vai ajudar a gente com o nosso banco de dados. Lembra que quando eu estava acessando os dados do banco de dados, eu tinha que escrever um monte de coisa? Do tipo... Cadê? Types. Eu não me lembro onde é que tá. É porque eu tô usando a minha rota errada. Nex. Eu tinha que escrever coisas desse tipo assim, ó. Cadê os scripts? Init database. Tá vendo? Eu tinha que escrever na linguagem do banco de dados, que no caso é o SQLite. Tudo bem, se você sabe a linguagem, só que o problema é, se um dia eu vou mudar o banco de dados, eu vou ter que reescrever tudo isso aqui. Porque, por exemplo, if not exists. Isso aqui é uma coisa do SQLite, que não necessariamente existe em outros bancos de dados. Né? Igual eu tinha mostrado os tipos de dado, integer. Se fosse SQL, a gente não ia usar integer, a gente ia usar... Acho que é só Aliás, int mesmo. eu acho que é só int. Enfim. O de texto ali, que é text, não existe, é char. Não ia ser text. varchar. Ia ser varchar. Então, a gente ia mudar a forma de escrever. Isso ia ser um problemão, porque a gente ia ter que mudar tudo, a gente nunca ia poder mudar de banco de dados, basicamente, sem ter um retrabalho gigantesco. O que é o Nex? Não sei como é que fala Nex. Vamos fazer uma nova chamada. Vamos fazer uma nova chamada. Então, no próximo capítulo a gente vai falar de Nex. Taxados. Bem, gente, querem interromper, fazer uma pergunta? Negativo. No. Ih, vazou minha cara. Ih, eu vi nudes. Que isso? Oi. Cadê o G? Tá chegando. Ou não. Cadê o G? Tá lá na Automate, hein? Saiu. Ué. Oi. Aí. É. Não chegou não. Ué. Deixa eu pegar o link, mandar pra ele. Caralho, o mic do Vince pra mim aqui deu um 0 a 100 do nada. Pois é, do nada, né? Que também. Como é que é o bagulho? O teu mic tava mó baixo e do nada ficou alto, tá ligado? Esse mic tá alto. Agora ficou meio. Tá bom. Tá Não, esquisito. relaxa. Não tá atrapalhando não, relaxa. Só comentar. Trocar tudo essas merdas. Jogar fora. Vocês lembram dessa parte, mais ou menos? O código... Tipo, eu tava usando comandos no banco de dados dentro do meu JavaScript. Sim. Então, para isso, a gente usava uma bibliotequinha de terceiro chamada SQLite. SQLite 3, aliás. O que é o Next? O Next é o que a gente chama de Query Builder. Que é, basicamente, eu vou escrever código em JavaScript e ele vai ler aquele código e vai transformar isso aqui para mim. Ah, que legal. Então, eu não preciso saber necessariamente a sintaxe do meu banco de dados. Eu posso escrever em JavaScript e ele vai fazer o trabalho pesado. Então, vamos abrir aqui o Next e ver como é que se instala com a SQLite. Que eu não... Next. Que legal. Achei que era o Next de... não. Next. Tem um também. Ó, eu vou precisar instalar também o SQLite 3. E aí ele vai usar o SQLite 3 para mim. Não vou ser eu que vou ter que escrever. Mas esse Next aí é só pra SQLite? Não, para qualquer coisa. Postgres, MySQL, Oracle, se quiser. Tedious, tô curioso pra esse Tedious aí. Pelo nome. Não conheço. Ó, e vamos ver aqui como é que a gente faz para configurar o Next. Primeiro, eu vou criar uma pastinha aqui, lib, tá? Isso aqui é um padrão. Lib geralmente é uma pasta que vai ter coisas úteis e essenciais para o seu sistema funcionar, que não se encaixam em outros lugares. Então, aqui eu vou fazer eu vou chamar de query, um test, aí eu já não sei qual que é o padrão. E aqui dentro eu vou importar uma Next. Então, Next from lá no Itaú, não sei se também é o pardão, mas normalmente cria uma pasta chamada dblibs, só para banco de dados, aí tem tipo
outra coisa para tipo, Splunk Lib, que é tipo um servidor lá para acessar aquele servidor, sabe? É. Então a gente segue esse padrão lá. Não sei quão padrão no mundo é isso. Não vou saber te dizer também. Ó, e aí eu vou exportar uma variável constante, porque ela nunca muda, chamada query, e eu vou dizer que ele é igual. Basicamente o que está na documentação, tá? Eu tô lendo só. Eu tô copiando e colando o que tá aqui. Client, que é o tipo do banco de dados que eu vou usar, SQLite 3. E minha connection para o SQLite 3 é simplesmente eu passar o nome do arquivo. Então, a minha connection, no caso, vai ser um arquivinho que eu vou criar aqui dentro de uma pastinha chamada DB. E aí eu vou botar, ou melhor, vou botar database para ficar mais legível. Database. E aqui dentro vai ter coisas relacionadas ao meu banco de dados. Então eu vou fazer o meu db.sqlite. Melhor, eu vou chamar ele de dev.sqlite para indicar que é um banco de dados usado só para desenvolvimentos. Ou seja, um banco de dados que a gente pode testar à vontade. Geralmente vocês vão ouvir essas nomenclaturas. Um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção. Produção é o real oficial ali do usuário. O desenvolvimento, eu posso fazer a cagada que eu quiser. E eu vou botar aqui o caminho dele Só não absoluto. pode subir o desenvolvimento cagado para produção. Exato. Tá? Source, database, dev.sqlite, caminho absoluto. Beleza. Agora, como eu estava exportando aqui eu posso começar a importar. Então, import sempre lá em cima, tá, por favor. From database, lib query. Tá? Então, eu estou acessando a partir dessa pasta, a pasta lib. Então, eu estou aqui no main. Estou entrando em lib e aqui dentro de query. E eu estou querendo importar o que tiver aqui, que é o query também, o mesmo nome. Show. E aí, agora eu vou ter que ler aqui como é que faz pra pegar. Aí a gente quer consultar esses dados. Peraí, eu tenho um banco pronto aqui, né? Eu já tenho dados aqui nesse banco. Você tem um simulador que você coloca lá o Tenho feito mocks um lá. script. Sim. Eu vou copiar esse banco aqui porque ele já tem dados. Tem dados em casa. Beleza. Eu vou renomear ele para dev. Beleza. Então só porque ele já tem alguns dados aqui, tá vendo? Tem uns posts, tem uns follow não tem. Mas enfim. Tá bom. E aí agora eu vou ter que descobrir aqui como é que faz isso, porque eu sinceramente não sei. Mas eu acho que é algo do tipo query. Eu acho que eu passo o nome da tabela, que é. A gente pode ver aqui que eu não lembro. Users, é o nome da tabela. Users. Ponto. Get. Ponto select. Const users igual. Um pequeno teste aqui. Assim, já falo de funções assíncronas só um minutinho. E return users. Agora funciona. Funcionou? Cadê? Não, funcionou. Não, tô no rota errado. Não, mas. Ah, tá. Nossa, funcionou. Tá. Então finge que isso aqui não aconteceu, vamos por partes. Volta 10 segundos atrás. Volta por aqui. Tá bom. Tá. Tô importando aqui minha variável query, né, que é na verdade uma função útil que eu vou usar sempre que eu quiser consultar ou inserir dados no meu banco de dados. Então é para isso que isso aqui serve. Para isso que eu criei isso aqui e eu só vou precisar criar uma vez, então não preciso ficar muito no valor dele. Como é que eu faço para consultar esses dados? Isso aqui é uma função. Eu vou colocar o nome da tabela que eu quero consultar, tá? Aqui no meu banco de dados. Ih, eu fechei, rapaz. Anota aqui, ó. Rapaz. O nome dela é users, que é a tabelinha de usuários que eu quero, tá? Acho que vocês lembram dessa parte de tabelas, da terminal. Beleza. Já, essa aqui. Acho que não teve a oportunidade de ter a fonte de dados. Eu lembro um pouquinho, sim. Beleza, então cada tabela tem um nome, eu vou usar o nome dela. Então, users. Importante que seja exatamente o mesmo nome que eu defini lá quando eu estava criando. E aí, esse query.users vai retornar um objeto que dentro dele vai ter várias outras
funções que eu posso executar. Ô, Gé, eu cheguei a falar de objeto contigo no Python? Chegou. Cheguei? Então beleza. E aí o que eu quero fazer é selecionar. Selecionar o quê? Tudo. Não tô colocando nenhuma especificação aqui. Então eu quero selecionar tudo que você encontrar na tabela usuários, traz para mim. E salva nessa variável usuários. Beleza. Qual que é o problema desse código? Quando a gente está principalmente lidando com arquivos, a gente tem um sistema que a gente chama de assíncrono. O que isso quer dizer? Que não é síncrono, que não é em tempo real. Na prática, isso quer dizer o quê? Que demora. Ou seja, isso aqui, geralmente quando a gente está executando um código, as coisas são instantâneas e elas não exigem um processamento paralelo, vamos dizer assim. Então, quando eu rodei essa função app, e depois ele vai executar isso aqui, depois ele vai vir, vai executar isso aqui, depois vai vir e vai executar isso aqui. Só que quando eu estou lendo um arquivo, isso costuma levar tempo. E quando isso acontece, a gente precisa informar dentro do nosso código que eu quero que primeiro você espere finalizar a leitura desse arquivo para depois continuar rodando o código. E é por isso que a gente usa código assíncrono. Tá? Então, se eu executar isso aqui e mandar aqui dentro ele retornar aos usuários, eu vou ter um problema. Vou ter nenhum problema. Tá, finge que aqui tem um problema. Tá. Nesse caso, eu acho que aqui dentro ele não. O Query.select deve ser async, né? eu acho que o FastFi. Ah, tá vendo? Show. Aqui ele deu uma loucura. Ó. Porque o FastFi ele já sabe que ele tem que esperar e ele faz umas loucuras ali. Eu preciso primeiro esperar um resultado para depois poder executar. Para depois poder mostrar ele em tela. Então, qual que é o certo? Eu fazer... Deixa eu fazer uma função aqui. Function main. Console log, eu vou dar um... Eu transformar essa função numa função assíncrona. Agora isso quer dizer que eu posso esperar resultados. Então é só botar um async na frente. Agora eu boto um await. Primeiro você vai executar esse código. E aí você vai ficar esperando ele terminar de executar. Para depois você salvar o resultado aqui dentro de usuários. Se eu salvar agora, você vê que agora o resultado era diferente. Porque agora ele realmente está lendo os usuários. Antes ele retornava um tipo de dado. A gente não precisa entrar muito a fundo nisso agora. Que é um tipo de dado que chama promise. Que é basicamente isso. É um valor que tem que ser esperado. É um valor que ainda está sendo calculado, vamos dizer assim. E é um tipo de dado específico do JavaScript. Outras linguagens vão tratar isso de outra forma, mas o termo assíncrono é independente de linguagem. Mas no JavaScript a gente chama isso de promise, que é um resultado que ainda vai existir no futuro, ou seja, quando ele terminar de calcular. A gente vai usar bastante isso quando a gente estiver se comunicando entre o back-end e o front-end. Quando eu estou carregando um site, por exemplo, Twitter, não é instantâneo. As coisas carregam, demoram um tempo para acontecer. Primeiro ele vai lá, busca o arquivo HTML, depois ele busca o JavaScript, depois ele busca o CSS, depois ele busca as imagens. Então, vai por partes. Né? Quando eu chegar aqui no fim do scroll, ele vai ter que carregar de novo. As da fonte, ele vai ter que carregar de novo. Então, é isso. Tá? Mas bom saber que dentro do FastFi, em especial, não preciso. Mas, não sei, eu não confio. Eu usaria. Beleza. É isso. E aí isso agora eu poderia fazer uma rota /users. Entendi. E aí, se eu recarregar aqui, eu não vou achar nada. Se eu vier /users, eu vou ter... Opa. Users. /users. Eu vou ter os meus usuários. E aí eu posso fazer a mesma coisa para /posts. Eu vou dentro de posts. A tabela também se chama posts. Posts. Os posts aqui. Que é exatamente o mesmo dado que eu tenho aqui no meu banco de dados. Tá, deixa eu... Beleza. Então aqui eu tenho um ID, que é 1. User ID é 1. O content é Tô Triste. O que mais?
isPrivate. Então, aqui o isPrivate ele tá vindo como 01. Eu acho que a gente pode fazer uma conversão depois, eu não sei como é que faz isso, mas depois eu pesquiso. E uma data de criação. Então, beleza. Tipo, com isso eu já consigo criar uma API. Porque isso aqui ele está se comunicando com o meu... Eu já estou expondo informações dentro do meu banco de dados, através do meu back-end. Então, a API seria basicamente isso. A gente começa a fazer várias rotas aqui. Óbvio que a gente vai fazer organizações mais sei lá, elaboradas, né? Então, eu poderia fazer um pastinha controllers e criar aqui um users controller class e de dentro dele eu exportar várias funções, tipo get users igual faço. E aqui dentro eu faço esse mesmo código. Então, import query. Aliás, eu tenho que importar de um jeito diferente, né? Import. Ô Vini, Oi. ali na main, volta ali, por favor. Desculpa atrapalhar aí. Pode ser ali mesmo. Esse import query from lib.query, lib/query é a sua função que você quer importar? Ou qual dos dois queries que é a função, no caso? Se você quiser exportar outra função que eu chamasse, sei lá, banana. Você colocaria. Aqui. Você tem que definir ela aí e colocar /banana depois. Não, aqui é só o caminho do arquivo. Então, como o meu arquivo chama query e a minha função também chama query, se eu botar aqui query 2, aí eu vou ter que mudar aqui. Agora não é mais query, é query 2. Aí você vai importar, entendeu? Se você quiser importar mais de uma função do mesmo arquivo, você coloca uma vírgula ali. Perfeito. Posso também, isso. Boto vírgulas. Aqui no caso não tem mais. No caso, então, para nomenclatura, isso é query.js ali, né? Vamos dizer assim. O TS, né? TS. Tá. Aqui dentro é comum você não usar as extensões. Tudo que é TypeScript você não precisa usar. Entendi. Aqui no Python acho que precisa colocar lá o ponto Py. mesmo. Só que Quando você vai importar um. Por isso que eu fiquei confuso. Mas beleza. Select. Enfim, eu tô fazendo a mesma lógica que isso aqui separado. Então, ao invés de usar isso aqui, agora eu vou importar user controller. Daqui de dentro eu só vou dar eu só vou fazer assim. Ponto get users. Ia ficar mais organizados. Tipo, aí aqui dentro teria tudo que eu vou fazer com os usuários. Então, quando eu quiser salvar um usuário, eu posso fazer post, save user, sei lá, create user. A gente pode dar o nome que a gente quiser. Inclusive, eu vou chamar só de get. Acho que faz mais sentido. List. Beleza. Eu posso, inclusive, fazer sync list by ID. Aliás, get by ID. Então, eu quero receber um ID de usuário, que vai ser um número. Aí eu vou lá na minha query, na tabela users, .select. E aqui dentro eu passo os parâmetros. Ou não, .select, assim. Where ID. Então, só ID. Eu acho que é assim que funciona, tenho certeza. Any user. Eu posso dizer aqui que eu quero retornar. Tô testando, tá, gente? Olha só como é que funciona, né? Totalmente automático. fui supondo certo. Beleza, então é assim que funciona. Aí eu vou fazer uma rota dinâmica. Novamente, suposições aqui. Não sei como é que faz, vou descobrir. App.get. Você descobre lendo documentação. Você pode ler a documentação, que é o certo. Você pode Ou procurar no Stack Overflow how to dynamic route. Aí eu vou pegar a minha request. Eu acho que eu vou poder pegar este ponto. Não faço ideia. Vamos procurar. Vai pro documentação, fica mais fácil, para tanto pro Gé, pro Link, sei lá. Do que ficar supondo. Se eu não me engano, ali seria parâmetros, não seria body, não. Não é parâmetro porque não é query, né? Sim. Seria tipo rota dinâmica mesmo, eu não sei como é que faz isso. Set custom route.
Mas pode ser. Vamos usar uma next request.params.id. Const id é igual a isso. Return users control.get by id. Ele tá assim. Tá, tudo bem. E aí se eu botar assim, igual a 2, vai funcionar? Não funcionou. Gente, fracassamos. Mas enfim, só para dizer que, se eu quisesse procurar o usuário de ID 2, eu poderia colocar /2, /3 para o ID 3, /4 para o ID 4, por aí vai. Esse é geralmente o padrão que a gente vai usar. Enfim, falei mais que eu devia, porque agora eu comecei a entrar umas coisas dentro da minha cabeça aqui que eu acho que não tinha porquê, desculpa. Mas Relaxa, man. era essa, mais ou menos, a parte de APIs, tá? Agora é só mesmo uma questão de organizar, montar, de fato, os parâmetros. Eu posso tentar fazer isso aqui off e depois mostrar para vocês o código. Eu acho que Vini, só tenta uma última coisa aí. Volta o 2.id lá que você tinha colocado. Que eu acho que é pra funcionar. Sim? É. Mas tá dando um erro no request param. Aquilo não existe, o request paramos ele existe. Olha só. Olha só. Não, é porque eu não defini qual que é o tipo dos meus parâmetros, porque por padrão ele vai ser tipo indefinido, porque como isso aqui é genérico para todas as rotas, aí eu teria que fazer algo assim, tipo user get user by id. Isso é o diferencial do TypeScript, né? Poderia ser que assim, ó. Entendi. Aliás, sempre vai ser string. Sempre vai ser string. E dizer que isso aqui, aí eu já não sei bem como é que eu faço isso. Eu tô pensando. Assim, ó, params é igual a request.params. Vou usar um S, que tipo, eu tô Tá. impondo esse tipo aqui. Eu não sei o que tá vindo aqui, mas eu sei que ele vai ser desse tipo. Não importa o que estiver vindo aqui, transforme nesse tipo para mim. E aí eu poderia colocar... E se retornar mais de um variável ali, você tem que colocar lá no get useBread params. Se você retornasse um nome, por exemplo, aí teria. Entendi. Ok, lembrando que esse aqui é o mesmo que tá aqui na string. Se eu mudar isso aqui, tem que mudar aqui também. Tá. Você quase escreveu igual. E aí ele tá dando problema, porque eu tô esperando um número, e aqui eu disse que é string. Por que string? Porque ele tá vindo daqui. Então nunca vai ser um número. Aí eu posso só transformar em número. Beleza. Parabéns. Aqui ele disse que não existe, porque realmente não existe. Outra coisa, ele tá retornando um array. Eu não quero um array, eu quero um só. Então, aí eu já não sei como eu faço isso. Tá. First, pronto. Feito. Olha só que bonitinho. Ele pega só o primeiro. Então, beleza. Agora eu tô vendo, quero ver o meu usuário 2. Tá aqui, ó. E aí dentro que a gente pode fazer outras tipagens, né? Tipo, o certo seria que talvez criar um models. Vai criar aqui um db user.s art type user. Eu ia fazer exatamente igual tá aqui. Então, id number, username, string, password, string, of token, string or null, que é o que eu tinha definido no banco de dados. E aí, aqui eu digo que ele vai retornar um usuário. Aí você exporta ela. Tá. Vou importar daqui, né? Sozinho. Tem que importar aí. Porque eu achei que ele ia importar sozinho. Models. Models. DB user. Tá feio. Eu vou trocar para user, né? É que eu não sei, eu gosto de DB user porque ele fica mais claro. Então, e aí eu tenho que agora dizer que essa query me retorna um usuário obrigatoriamente. Tá. Aliás, uma promise de user. Porque ele vai. Esse é um código assíncrono.
que foi agora? Ou undefined. Ou Ou undefined. undefined. Porque se eu passar um ID que não existe, colocar ou nulo. E aí eu vou fazer assim, ou nulo. Por favor. Não. Uma barra só ou duas. Não, aqui é 2. É do. É o war. Aham. Se você User. dá OR não retorna, ele retorna o primeiro valor. Se não tiver, ele vai pro segundo. Credo. Sim, né, gente? Já aprendendo. Então, se não pode com eles, Se não- vamos deixar o tipo explícito, que tal? Vamos deixar tudo explícito. Implícito. Então, ele vai ler sozinho aqui, ele vai descobrir sozinho o tipo, se eu não definir. Então, promise, user ou undefined. Mesma coisa aqui, ó. Vou dizer que isso aqui retorna user. User array. Ele já sabe que isso aqui é uma lista, porque aqui eu quero um select. Então, quando eu vier fazer aqui a minha palhaçada, Uma palhaçada. ele já sabe que esse método retorna um user. Aham. User é igual. Ó. Ele já sabe que é um user, então eu posso fazer user ponto. Aliás, ou h, né? E o ponto. Aí estão aqui os dados do usuário. Que loucura. Ignora isso aqui que eu fiz. Ignora tudo que você fez nos últimos 10 minutos aí. Mais ou menos. Cadê o numérico? Foi só- Desculpa, eu tô foi só só tipando só mesmo. brainstorming aqui. Então é isso. Assustou já esse finalzinho aí, você que fica bolado quando a gente faz, vai muito rápido. Não, essa aula foi um pouco complexa pra mim, mas tudo bem. Acho que tem muita coisa, muito. Muita coisa, né? Não, muita base, hein? Talvez você não tenha, por exemplo, questão de Não, mas objetos, tá questão bom. de manipulação de O importante é que tá gravado, tá ligado? Tá Então, gravado, tá gravado. É, gravado assim. E tá gravado, tá? Ah, tá. Tá gravado, não grava na minha cabeça. Não, calma. Isso aí é aos poucos. Isso é aos poucos, é Mas sozinho. a aula tá gravada. Gravado na cabeça. Não lembro nem de 10 minutos atrás. Né? Não, mas tipo assim, por exemplo, o João me mostrou o código do Matthew lá. Porra, perguntou pra ele. Eu entendi bonitinho, Ele pô. entendeu, velho. Bonitinho pra caralho. Ele tá bem estruturado aquele código, sabe? Só que assim, eu acho muito legal a gente pegar o código e quem escreveu, quem sabe, né, e me explicando. Eu acho legal isso, porque eu consigo visualizar muito mais fácil. Uhum. Por isso que eu dei a ideia do embrólio. Eu acho que seria legal. Mas aí eu pensei também em qualquer coisa, se a gente pudesse unir de semana também, pegar, sei lá, numa terça-feira. A gente faz uma horinha, assim, moscando Nelson, assim, só pra, sabe, pegar um código e destrinchar ele, ver o que tem. Acho legal, né, conhecer. Mas tudo bem, até porque depois talvez fique um pouco mais difícil isso aqui, essa rotina, então. É show. E eu topo. E depois, se você chegar um dia descansado da faculdade, estiver disposto a entrar em cal pra falar sobre, eu fico aqui normalmente até as 3 horas, 12h30 da manhã, todos os dias. Beleza. Só mudando as coisas de nome, tá? Então, é isso, gente. Temos um início de um back-end. Eu tô fazendo, assim, completamente a Deus dará do meu jeito, assim, porque eu não sei de padrões de back-end, tá? Então, muito menos de Nexus e muito menos de Festify, sei lá. Então, tô só organizando do jeito que o meu toque manda. Não, mas foi legal. Foi legal saber a parada das redes, foi legal saber como é que funciona a API. API? IP? API? API. API. Foi isso. Aquela besta, velho. Não, foi da hora ver isso. Assim, vou falar que eu entendi. Vou estar mentindo pra vocês. Mas foi maneiro saber como que é feito. Sabe? Quando os caras começam a fazer a bala assim, você fala, caralho, que da hora. Então, mas foi legal, foi uma aula interessante. Fico feliz. Que bom. Em todas as, mano, todo conhecimento. Eu hoje mesmo, eu vi uma vaga lá no LinkedIn, mandei o meu e-mail lá, falei, fosse, vai que dá certo. Aí, Tá certo. Mas não, eu duro que eu falei assim, o que eu tô fazendo, mano? Eu não manjo quase nada do bagulho. Aí eu peguei e falei assim, se foda, vou mandei. Se o cara falar alguma coisa, ó, me faz um teste. Ah, filho. Eu não durmo 3 dias pra tentar fazer podcast.
Enfim. Que isso? Você tá. Entra dando em cara campo, faz um teste coletivo. Putz, imagina. Ah, é legal, pô, ainda é bacana. Nossa, Assim, o Vini passar uns testes pra gente. Enfim. A gente não consegue parar. O cara é mó drogado, tá ligado? Eu preciso de ajuda. chega, tira a mão do teclado, Vini. Não consigo. Para. Get by IG, né? Sim. Desse aí que vocês falaram. Todo mundo olhando o Vini fazer. Eu vou lá comer, gente, que eu... É, que você é o mestre, né? daqui a pouco tem sessão. Daqui a pouco tem sessão. Tinha esquecido. Daqui a pouco tem... Por quê? Tem compromisso? Eu tenho que buscar minha prima. Cadê meu celular? Família? Que horas? Ah, sai da faculdade às 10h30. Eu voltei junto com Então a gente espera. Ah, você voltou pra mim, eu achei que você foi piada, você ter voltado pra mim. Não, eu errei, né? Então, gente, mas Então, mas uma coisa que eu tô hypado pra começar amanhã são as aulas de front-end e React. Aí você vai ver o Vini na área de conforto dele, filho. Não, exato. Aí, Na área de que tá desconfortável, o cara faz isso. exato. Aí que o Vini não para mais, velho. Né? Ele vai, cara, vai. Porra. Mano, é isso aí. Isso aí. Você vai me ver muito mais doente. Vini, E aquela ideia que eu dei? Alt F4, vai, agora. Ficando demais já. Chega. Para, Vini, para. Nossa, já deu um monte de erro aqui de tipagem. Paga essa porra aqui. Cadê essa? Sai dessa vida, cara. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Pronto. Perfeito. Agora você cortou S, cortou W, vai. Ctrl S. W. Aí. Pronto. Vai de novo. Vai 10 vezes. Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W. É isso. É, Eu vou lá comer, gente. Vai lá. Vai lá.